pior. Eu tenho pouca experiência, assim, pelo menos aqui em São Paulo, com isso, nessas viagens que eu faço lá pro Capão pra trocar ideia contigo, pra ver como é que é e tal. E, porra, quando a gente fala de Estado, não tem Estado lá no Capão. Não tem. O Estado é a polícia, cara. A presença do Estado é só pra punir. É a polícia e não é para garantir segurança pública para quem mora lá, frequentemente. A gente pode fazer uma generalização total, mas frequentemente o papel da polícia na periferia... Vocês viram agora a chacina que teve lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro? Acho que foi 8, 9 confirmados mortos. Por uma vingança. Né? Bom, alguém na comunidade matou um policial. Tem que ser punido, você tem que investigar, definir quem é e botar na cadeia. É um assassinato, é uma vida. Independente do que a pessoa faz na vida, é uma vida. Beleza. Aí vai lá o BOPE e, em vez de investigar e saber quem é, e faz um processo de vingança e mata 8. Isso não é exceção. Isso acontece todos os dias nas periferias, principalmente com a juventude negra, né, que é a principal vítima da letalidade policial no país. Então... E isso é um processo, isso é estrutural, isso é para acontecer, porque isso tem permissão de todas as fases. Passa pelo comandante, passa pelo governador, que passa a mão na cabeça. O número de mortes está ali na mesa do cara. Os caras não jogam em outra região. O número de mortes é central. Não adianta o cara pegar aqui do Capão e jogar pro Jangadeiro. Vai contar a mesma morte. Então ele sabe o número que está ali. Mas as pessoas vão aceitando. Fora que a gente tem um sistema judiciário que é precário também, né? Que não garante com que as pessoas... Por exemplo, tem muitas pessoas hoje que estão presas e nem foram julgadas. Não, mas ele não é precário. É para ser assim. Não, eu sei. É legal assim. Pra eles, cara, né? Então, mas o cara tem que continuar preso, pô. É o cara que eles querem que continue preso. Entendeu? O outro que é rico, privilegiado, que desceu a ladeira do privilégio, aí para ele tem a justiça eficaz, que é para ser eficaz. Então, assim, o Estado e o poder, ele é muito benéfico com quem ele tem que ser. E ele é muito punitivo com quem ele tem que ser também. É estruturado para ser assim. Sim, não é que aqueles arquivos estão tudo lá apodrecendo sem querer. É de propósito, não, deixa isso aí. Quando pega um cara para julgar por roubo de celular, é para dar 2, 3 anos no cara mesmo, para ele ter um processo educativo criminal. É para ele aprender a ser criminoso dentro da cadeia. Para ele sair pior para a sociedade, para continuar pagando o dono da cadeia, para continuar pagando o delegado. A estrutura que está aí tem que ser paga. Até esse cara morrer e gerar o último ganho dele, que é 20, 30 mil reais quando ele morre. O dinheiro que qualquer favelado nunca vai ganhar na vida, ele gera para o Estado quando ele morre. Como que acontece isso? Porque a partir que ele morre, gera todo um processo de gastos. Um monte de gente começa a ganhar, até o cara ser enterrado, sepultado, depois desossado de lá, que menos de um ano depois tira os ossos do cara, joga em outro lugar. Tudo isso, Monark, gera dinheiro para muita gente. Oxe, enterra 8 meses. Eu fui ver um amigo meu no cemitério São Luís, não tinha passado nem um ano, o cara não tá mais lá, velho. Tá ligado? Caralho, sumiram com os ossos do cara, jogaram num saco preto e tem um monte de saco preto num canto que todo mundo vai lá ver onde tá o seu parente. Que loucura essa porra. É assim. Parece um estado que tá caindo aos pedaços também, né? E aí que eu acho que não. Não. É de propósito. Porque não, ele é eficaz para quem tem que ser. Eu até entendo, entendeu? Que ele é de propósito por certas pessoas que... Ele é mambembe para nós. Para nós é mambembe. Mas para os privilegiados, cara, ele continua. O Darcy Ribeiro, né, um puta de um intelectual brasileiro, então ele tinha uma frase que eu acho que resume muito isso aí que o Ferrez falou. Ele falava da educação, né? Porque é um teórico da educação, professor e tal. Darcy Ribeiro falava: a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto político. Isso é bem claro, para ser sincero. É isso. Mas é feito para ser assim, porque ter pessoa crítica, ter pessoa que aprenda a refletir, a pensar, a questionar, não interessa para quem historicamente sempre esteve no poder. Né? Mas vocês acham que isso é feito de uma forma pensada, ou seja, um grupo de pessoas se reúne para pensar em ideias onde elas podem se perpetuar no poder e aí disseminar essas estratégias para o grupo político delas? Ou você acha que isso acontece de uma maneira orgânica, no sentido que os políticos que se elegem não se preocupam em ajudar a população, fazem coisas que é para o jogo político deles e aí a população acaba sempre ficando esquecida? Isso é pensado, hereditário. O cara continua o pensamento do pai dele. O pai dele pega para ir para a empresa, pega no carro de luxo, põe o filho e fala, vamos para a empresa. O pai trabalha. Aquilo ali é vagabundo que está na rua. Entendi. E aí o filho chega lá e fala, pai, você trabalha do quê? Eu assino isso aqui, ó. Manda só 3 contratos hoje que eu só vou assinar 3. Aí o cara assina 3, reclama do ar, reclama do assistente que não trouxe o café dele. E aí o filho fala, é isso que é trabalho. O resto ali não é trabalho. Entendi. E aí quando o filho compra uma casa de 3, 4 milhões... o filho não quer pagar 100 reais pro pintor. Porque não tem um trabalho ali, não tem, entendeu? Não tem uma vivência com aquele pintor. Não enxerga. O decorador pega 100 mil para poder fazer o projeto e o pintor pega 100 reais por dia. Então se valoriza
o intelectual do trabalho, né? A mente pensante por trás da elaboração dos projetos. E o cara que está ali na base não vale nada, é o que executa. Só que esse que executa, que é o que está lá com a gente, dentro das quebradas, esse é o que depois vai passar o resto da velhice com aquele cara, que apontou ele como vagabundo. Sabe por quê? Porque para cuidar do idoso, nem o filho cuida. O filho já está na missão de captar também, de se endinheirar também, de continuar o cofre engordando. Então ele deixa até a manutenção do pai velho para alguém fazer. É alguém da periferia que vai pegar aquele idoso, vai limpar a bunda dele, vai dar papinha e vai voltar ele à infantilidade até ele morrer. Entendeu? Então a gente cuida de todo o processo, Monark. A gente tem a ama de leite, então a gente dá o leite para a criança quando ela cresce, a gente ajuda a educar, leva na creche, a professora da creche dá aula, a gente leva para o colégio, dá aula também, a gente de periferia, que vem vender sua mão de obra barata, e no final a gente ainda cuida da morte da pessoa. E a gente merece ser o quê? Odiado, punido, não ter direito a uma cesta básica, não ter direito a uma ajuda à família, a Bolsa Família, porque é isso que os ricos atacam a todo momento, cara. Tá ligado? Os ricos são tão cruéis que eles não querem nem que a gente tenha o básico, que é a Bolsa Família. Não, para que dar Bolsa Família? Tem que, depois de que deu isso aí, não gera mão de... O país está cheio de gente querendo trabalhar. Só não tem oportunidade, porque as oportunidades e os benefícios, eles são escalados o tempo todo para a elite. É uma continuidade, é um projeto pensado. Se não for, nós somos muito inteligentes que nós estamos questionando isso e inventando, então. Né? Se não for. Não, eu não discuto que o negócio de ser pensado e o que você apontou como o pensado é um negócio enraizado de uma cultura de pai e filho. Mas isso é um comportamento orgânico. Não é aquela coisa de uma estrutura de um pequeno grupo que criou estratégias e tal. Eu não duvido que existam grupos de pessoas hoje que tenham ódio à classe mais trabalhadora e tal, e que juntos eles trabalham para dificultar a vida deles no Congresso, nas leis. Ou É que você está falando tipo uma reunião de Lex Luthor, uma reunião de Darkseid isso, pensando. Não é isso. Não é necessário. Não é necessário. Já é tão hereditário e tão defendido que não é necessário. É só contínuo. Já está instalado, é Já só está manter. instalado, só manter. É só manter. Um grande exemplo disso, na minha opinião, é a própria escravidão, se você for para pensar, né? Porque foi uma lei, né, da sociedade que obrigou pessoas, um segmento da população a condições subhumanas, e a partir do momento que isso acaba, que a escravidão acaba, você não simplesmente, as pessoas não simplesmente são reintegradas da mesma forma com que a pessoa que sempre teve o privilégio está integrada na sociedade. Então, esse tipo de movimento do passado vai ter repercussões pro resto do tempo. É isso. São processos estruturais, Monark. Você pega a escravidão. O Brasil teve 300 anos de escravidão. Não é? O Brasil tem uma tradição de ter transições por cima. Essa é a tradição do nosso país. A Lei Áurea foi uma transição por cima. Porque tá bom, ela acabou formalmente com a escravidão, mas ao mesmo tempo ela não integrou os negros e negras, não incluiu nas relações sociais e econômicas e ficaram à margem da sociedade. E aí você perpetuou isso como um racismo estrutural no Brasil. Você não curou aquela ferida. A ferida continuou aberta e continua até hoje. Um negro recebe menos que um branco para o mesmo tipo de trabalho. Pega quem são os beneficiários, né, dos grandes lucros e tal, vai ser difícil encontrar negros. Pega quem são os alvos dos homicídios, da letalidade das forças de segurança, você só vai encontrar negros. Isso é resultado de uma formação histórica. Né? E eu acho que essas estruturas, elas de algum modo, elas vão se perpetuando dentro do Estado brasileiro. E a gente vai reproduzindo elas. Por isso que é tão necessário você ter movimentos que falam basta. Você ter um movimento que estabeleça a contracorrente. Né? Seja em relação ao racismo, seja em relação à opressão econômica, né? Que define a sociedade brasileira. Cara, nós somos um dos países que mais exporta alimento no mundo. O Brasil exporta alimento para a China, o Brasil exporta alimento para a Europa, o Brasil exporta alimento para os Estados Unidos, e nós estamos com 19 milhões de pessoas com fome. Temos gente virando lixo para poder comer.